Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra, mais uma live, as nossas lives de sexta-feira. Boa noite, Silvia, boa noite, Gilene, boa noite, Valentim, Tânia e os demais aí que já estão aí ligadinhos aí na nossa live de hoje, em que nós temos aqui mais uma vez o nosso companheiro Marcos Jordão, que sempre solícito se disponibilizou a colaborar hoje mais uma vez. Seja bem-vindo, Marcos. Estava fechado o microfone. Acontece comigo direto. Obrigado, Humberto. Obrigado aos companheiros aí em Ideal Espírita. E que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Ok, muito obrigado. Prazer é nosso também. Valsar-se, muito boa noite. E hoje nós vamos retomar, a partir de hoje, algo que a gente já vinha fazendo antes da pandemia, que é uma divulgação um pouco maior com relação a essa obra fantástica que é o Céu e o Inferno, também conhecido, também chamado, só que não tão conhecido esse outro nome, que é a Justiça Divina segundo o Espiritismo. A gente havia se proposto, no quinta sexta-feira do mês, fazer um estudo de um dos casos do Céu e Inferno da segunda parte, que é uma forma mais didática de, através dos casos, nós estudarmos a doutrina espírita. E aí hoje nós retomamos essa proposta, e de vez em quando vai ocorrer isso, hoje com o capítulo Provações de um Boêmio, que é uma história muito rica para todos nós. Lembrando que a gente tem essa oportunidade que Kardec nos trouxe no livro Céu e Inferno, de trazer relatos de espíritos com várias situações no mundo espiritual, desde o espírito feliz até o espírito endurecido. Então, é uma boa material de estudo, e aí o nosso companheiro Marcos Jordão vai fazer essa palestra hoje. Antes, então, vamos fazer a nossa prece, e aí depois eu passo a palavra para ele. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de realizarmos mais uma vez a nossa palestra, que possamos mais uma vez aprender um pouco mais do teu Evangelho à luz da doutrina espírita, e que possamos entender que essa palestra é para nós, é para mim e não para o outro. Então, que eu veja o que ela pode servir para mim quanto à minha melhoria, à minha transformação moral. Aos amigos espirituais da casa que possam nos amparar, em particular ao nosso companheiro Marcos Jordão. Que assim seja, graças a Deus. As palavras são suas, mas qualquer coisa eu estou aqui nos bastidores. Ok. Agora, boa noite oficial. Nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas. Estamos precisando aí, né, enquanto sociedade, da aproximação maior dos nossos amigos queridos. Eu tenho visto muitas críticas, né, com relação a esse momento de pandemia, e é uma coisa inacreditável, né? Um ano depois, nós estamos na pior situação que poderíamos estar, né? E eu vejo muitas críticas a terceiros, né, ao governo, seja ao presidente, seja aos governadores, esquerda, direita, mas eu não vejo ninguém fazendo uma autocrítica, né? Fazendo uma meia-culpa, admitindo que nós estamos falindo como sociedade. A verdade é essa. O que está acontecendo é que nós, enquanto sociedade, não estamos conseguindo nos comportar de maneira ética no sentido do uso da inteligência a serviço da convivência. Não estamos sabendo nos conviver adequadamente a fim de que os benefícios dessa convivência possa atingir a todo mundo. Eu gosto muito do pensamento de Kant, Immanuel Kant, muito embora eu admito que ele é um filósofo difícil de entender, complicado, mas o Kant, quando fala da verdade e da felicidade, o Kant é o filósofo da verdade universal, é o filósofo da moral, mas quando ele fala em felicidade, ele faz uma proposta muito interessante. Ele diz que a felicidade é aquilo que é bom para todo mundo. Então, o que é bom para todos
se é bom para todos, é a verdade e a felicidade. Se não é bom para todos, só é bom para mim, ou só é bom para um pequeno grupo, não é felicidade. Então poderíamos dar um exemplo. Eu gostaria de ter a prerrogativa de avançar os sinais vermelhos. E aí o Kant vai perguntar, mas todo mundo pode avançar os sinais vermelhos? O que aconteceria se todo mundo resolvesse desobedecer os sinais vermelhos? O mundo viraria um caos. Então isso para Kant é um sinal de que a felicidade não é por aí. A felicidade ela tem que ser algo universal. Perguntaríamos, é bom para todos? Eu tenho muita vontade. Estou morrendo de saudade dos meus amigos. Estou morrendo de saudade de frequentar o centro espírita. Acho o uso daquela máscara uma coisa insuportável. Aquilo me sufoca, ataca a rinite. Né? No calor, então, você começa a suar essa região aqui da boca. Então, eu gostaria muito de andar sem máscara. Mas se eu andar sem máscara, todos poderiam andar sem máscara? Não poderíamos, né? Então, nós estamos falhando enquanto sociedade. E a contribuição que nós podemos dar à sociedade é uma contribuição individual, com a minha conduta, é com o meu comportamento. Não importa se o outro está fazendo X ou Y, eu tenho que fazer a minha parte e até dar o exemplo. Influenciar com o meu comportamento as pessoas que estão convivendo, que estão me observando. Tem uma coisa muito interessante quando a gente está viajando na estrada e o trânsito engarrafa, né? Aquelas pessoas que andam pelo acostamento. E quando você anda pelo acostamento, você vem andando pelo acostamento, chega um momento que você tem que voltar para a pista, né? Ou porque tem alguma fiscalização, ou porque tem alguma interdição, ou porque o acostamento acaba. E na hora que essa pessoa que está andando pelo acostamento, que é proibido, retorna, ele tenta retornar, ele acaba agravando mais o engarrafamento, porque aí ele força a barra para entrar naquela pista que já está engarrafada e piora mais ainda. E se a gente observar bem, parece até que o cara dá uma vontade muito grande de fazer a mesma coisa. Né? Mas não é porque todo mundo está fazendo errado, não é porque os famosos fazem, não é porque as pessoas estão dizendo que isso é bom, que o mal ou que o erro se torna o bem ou o acerto. O mal permanece sendo mal, mesmo com a prática coletiva, mesmo com muita gente fazendo. E aí estão as consequências do mal, né? É o que nós estamos passando. Nós estamos falindo nesse momento, espero que não perdure ainda mais muito tempo, mas nós estamos falindo como sociedade. E olha que esse vírus não é nem um vírus muito agressivo, tá, gente? Se a gente pega um vírus mais agressivo, um ebola, sei não. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu estou falando nisso tudo, não é só porque eu estou querendo falar de pandemia, não. Eu acho que está todo mundo já meio cheio de pandemia. Eu estou falando exatamente nessa questão de nós fazermos a nossa meia-culpa, porque é exatamente o que faz o nosso companheiro aqui, que tem o depoimento gravado por Kardec aqui né, Kardec deixou a posteriori, e isso está na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, em Espíritos Sofredores, justamente esse título, Exprobações de um Boêmio. E o que é exprobação? Exprobação, não sei se vocês tiveram curiosidade de ir ao dicionário e dar uma olhada, exprobar é apontar o erro. É como se o nosso companheiro aqui, que ele não é identificado, mas é como se ele estivesse fazendo a meia-culpa dele. É como se ele mesmo estivesse se censurando. Ele está apresentando fatos e uma narrativa que demonstra que todo o problema que ele está passando aqui nesse momento, ele é oriundo das suas próprias faltas. Ele é uma consequência das causas, ou seja, daquilo que ele praticou
no passado e que agora ele começa a colher o que é presente para ele, mas era futuro. Só que a gente não costuma pensar muito no futuro, né? A gente se liga muito no presente, né? É o tal da deixa a vida me levar, né? Eu gosto muito do Zeca Pagodinho também, acho ele um grande artista, mas espírita não pensa deixa a vida me levar. O espírita entende que nós somos autores dos nossos destinos. O futuro que está por vir, nós estamos plantando agora. Aquilo que nós vamos colher para nos alimentar no futuro, estamos plantando agora. E aquilo que estamos colhendo agora, aquilo que estamos nos alimentando nesse momento, foi aquilo que nós plantamos no passado. Então, deixar a vida nos levar é um grande risco. E diria que, via de regra, não dá certo. Não funciona muito bem. Tá? Então, é isso aqui que a gente vai bater um papo sobre essa temática aqui ligada ao céu e inferno. O céu e inferno, aí, como muito bem foi relatado, está na página de rosto do livro, né? O céu e o inferno e a justiça, o céu e o inferno, ou o próprio Kardec coloca isso no título, a justiça divina segundo o Espiritismo. E aí esse livro aqui, só dando uma ideia do livro para quem não conhece, né, ele tem duas partes. Uma primeira parte onde Kardec traz toda uma teoria acerca da morte, né, o que advém depois da morte. Depois da morte vem o nada, a morte é a finitude, né, a morte é o bloqueio total dos sentidos, ou após a morte nós sabemos que existe muita coisa ainda. Sabemos que a vida prossegue, que nada consegue morrer, que na verdade a morte enquanto fim não existe. A morte, de acordo com o Espiritismo, é apenas um fenômeno biológico onde nós abandonamos o corpo. Mas não abandonamos a vida, porque é impossível sair da vida. Então, na primeira parte do Céu e Inferno, Kardec traz toda uma teoria, ele vai abordar o conceito de céu, de inferno. Lembrando que esse livro aqui foi escrito no século XIX. Kardec ainda estava muito próximo da ideia muito tradicional do céu enquanto um lugar físico, né? Ir para o céu, ir para algum lugar, e igualmente do inferno. O céu ficava em cima, o inferno ficava embaixo, nas entranhas da terra. Hoje, grande parte das religiões mais tradicionais, como o catolicismo, o Papa João Paulo II ainda, enquanto encarnado, enquanto chefe da Igreja Católica, ele declarou em uma de suas bulas que o céu e o inferno eram um estado de espírito, e não um lugar definido. Mas Kardec está aqui tratando desses conceitos. Né? O céu e inferno, purgatório, anjos, demônios, e por aí vai. Isso é a primeira parte onde ele traz toda uma teoria. E a segunda parte do livro é como se Kardec trabalhasse aqui. Na verdade, Kardec trabalha muito como um repórter, né? O Livro dos Espíritos é um livro que demonstra isso, as perguntas e respostas. Mas na segunda parte do livro ele vai justamente trazer um depoimento, né, um testemunho daqueles espíritos que já desencarnaram, e ele vai classificá-los, né, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, ou seja, aqueles que não são felizes ainda, aquela felicidade permanente, mas também não são infelizes, sofredores, são os medianos, espíritos sofredores, o nosso caso aqui está entre sofredores, suicidas, criminosos arrependidos. Então Kardec vai, através da mediunidade, conversar com esses espíritos a fim de saber qual a situação deles no mundo espiritual. Isso é uma marca, isso é um viés do pensamento espírita enquanto uma ciência. Porque, note bem, o espiritismo, como o próprio Kardec definiu, ele é uma ciência que estuda o homem, a sua origem, a sua natureza, e as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, note bem, o espiritismo ele tem como especificidade, ele enquanto uma ciência social ou humana, o que é específico? Qual é
o ponto, o objetivo, aquilo que o Espiritismo se debruça para estudar enquanto objeto de estudo da ciência espírita. É o homem, né, em relação ao mundo espiritual e o mundo material. Quando eu falo homem, encarnado ou desencarnado. Então, o Espiritismo estuda o homem nas suas relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, o que Kardec quer saber? Quer saber se o camarada que, por exemplo, foi um cara feliz, como é que ele está lá no mundo espiritual? Ele continua feliz? Se continua feliz, por que ele está feliz e outros não? Obviamente, logo no início das pesquisas, Kardec estabelece uma relação direta entre a maneira como você viveu encarnado e a maneira como você se encontra no plano espiritual. Então, se a sua vida enquanto encarnado foi uma vida produtiva, uma vida útil, uma vida que te trouxe realizações enquanto cidadão, enquanto ser humano, você vai se encontrar numa situação boa no mundo espiritual. Se você não teve esse tipo de preocupação, se você viveu só para alimentar as suas paixões primitivas, se você viveu só para atender às suas necessidades individuais, orgulhosas e egoístas, nós sabemos muito bem, não precisa a gente fazer uma grande pesquisa ou uma grande análise psicológica para entender que pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, e via de regra, o que é a dificuldade de se relacionar com outras pessoas? Via de regra, a dificuldade é você querer dar ouvidos ao outro, é você se relacionar com o outro permitindo que o outro seja verdadeiramente o outro, e não que o outro seja aquilo que você gostaria que ele fosse. Então, aqui encarnado, quando a gente não atende a essas premissas, né, de buscar uma relação igual, né, de sim, buscar até atender as minhas necessidades, mas permitir que o outro também o faça, inevitavelmente a gente cria dissabores. É um dissabor para mim, como é um dissabor para o outro, e as relações são ruins e eu me sinto mal com isso. Entendeu? Então, isso já é uma coisa que a gente percebe. O que Kardec vai analisar? Que esse comportamento, enquanto nós estamos encarnados, reflete-se no mundo espiritual. Eu lembro que eu tive uma certa dificuldade para entender isso quando eu comecei a estudar o Espiritismo. Qual era a minha dúvida? A minha dúvida era o seguinte: eu via lá Kardec, no Livro dos Espíritos e nas outras obras, falando que nós estávamos encarnando e desencarnando com o objetivo de nos desmaterializarmos. O apego à matéria era algo que nos trazia prejuízos, nos trazia sofrimento, porque a matéria em si, ela não é algo permanente, a matéria em si é algo passageiro. Se nós pensarmos bem, enquanto encarnados, mesmo enquanto encarnados, quando eu me apego a questões materiais, quando eu quero fazer isso, né, gente? Porque isso é uma questão de nós refletirmos sobre a própria vida. Aliás, o Espiritismo tem essa proposta, a reflexão sobre a própria vida. Quando eu coloco questões materiais como meta para a minha felicidade, invariavelmente essa felicidade não vem, ou se vem, ela é muito pouca, ela não nos agrada. Quando a minha felicidade está, por exemplo, num objeto, num carro que eu queira comprar, uma casa, percebam, reflitam sobre isso, eu os convido para fazer isso, porque eu reflito muito sobre isso e chega a ser engraçado, eu fico rindo às vezes de mim mesmo, né? Aquilo que eu quero tanto, quando eu realizo, aquilo já não tem mais o menor sentido. Então, quando eu coloco o foco da minha felicidade num carro novo, por exemplo, e aí eu compro o carro, cara, isso dura muito pouco. Chega a ser perturbador a maneira como, em pouco tempo, quando eu compro uma roupa nova,
compro uma camisa bacana, queria comprar uma calça, um tênis, eu uso uma vez, 2 vezes, depois aquilo já não tem a menor importância. E eu volto a criar as mesmas expectativas para ser feliz, colocando a felicidade sempre onde eu não estou. Porque sempre quando eu coloco o motivo da minha felicidade em coisas, que quando eu estou falando em matéria, eu estou falando o quê? Em coisas. Isso está fora. Isso não se realiza em mim mesmo. Entende? Eu vou dar um exemplo assim. Quando a gente usa algum tipo de substância tóxica para chegar à felicidade, né, para conseguir me realizar, né, e aí uso alguma substância entorpecente. Quando aquela substância entorpecente passa o efeito, eu volto à minha condição normal de infelicidade. Agora, quando eu trabalho para conseguir alguma realização pessoal, para ser de alguma maneira, faço um curso, estudo muito para passar no Enem, antigamente era o vestibular, entendeu? E eu realizo, eu passo por um tempo estudando ali de sacrifício, me privando da companhia das pessoas que eu amo. Quando eu consigo isso, aquilo que eu consegui através do meu esforço pessoal, eu introjetei, então aquilo faz parte de mim. Então, já quando eu uso alguma substância para buscar essa mesma felicidade, eu sinto a felicidade. Quando eu uso, né, o entorpecente, você vê nos relatos que a pessoa chega a um êxtase, a uma felicidade, mas que passa muito rápido. Então, Kardec observa, ele traz isso de maneira muito clara. A situação da nossa vida futura, a situação que nós nos encontraremos na pátria espiritual, no mundo espiritual, depois que nós nos desligarmos do corpo e voltarmos à vida real, porque a gente só vai ficar reencarnando até, como se fosse pouco, mas eu estou querendo ser otimista, né, até, como diz a escala espírita, a nossa fase de espíritos puros. Quando nós nos tornamos espíritos puros, a gente não precisa mais reencarnar. Não estamos mais sujeitos à reencarnação, como como dizem os espíritos, a Kardec lá na escala espírita do Livro dos Espíritos. Tá? Então, o mundo real é o mundo espiritual. Então, a maneira como a gente volta para a realidade, note só que coisa interessante. Quando eu volto para a realidade, voltar para a realidade é o quê? É voltar para o mundo espiritual, é morrer. Morrer é o quê? Perder o corpo. Quando eu perco o corpo, né, e o meu espírito, a minha alma, se desprende do corpo, e eu consigo, ao me livrar do corpo, entrar em contato com a dimensão espiritual, com a vibração, com a energia espiritual, é o real, é a realidade. Eu volto para a realidade de quem eu sou. E não de como eu estava. Como é que eu estava? Eu era uma pessoa rica, eu era uma pessoa que gozava muito das possibilidades que a matéria nos oferece, de comprar coisas, de ganhos, de nutrição, né, de comer bem, de beber bem. Então eu estava numa situação que não é, até porque no mundo espiritual não vai ter isso. Né? Quando eu me descolo, quando eu morro, não tem mais cargo, não tem posição social, eu volto a ser quem eu sou, um espírito imortal, com a minha singularidade. Então, voltar para o mundo espiritual é voltar para a realidade, é olhar para trás e falar, e agora? Então, se eu me identifico pelo cargo que eu tenho na empresa que eu trabalho, ou pela minha posição política, ou pelo dinheiro que eu tenho, isso não é real, isso não é a realidade. Isso é temporário. Eu estou ocupando essa posição a fim de conquistar, a fim de ter algum ganho dentro do progresso espiritual, dentro do progresso moral. Então, Kardec vai traçar isso como uma espécie de linha mestra da análise psicológica do ser. Ou seja, a relação
entre o mundo espiritual e o mundo material é entender que a maneira como você está no mundo espiritual, ela está diretamente ligada a como você viveu. É isso como um viés do pensamento espírita. E aí, quem é o nosso amigo aqui? Como eu falei, ele não se identifica nas provações de um boêmio, né? Então o cara, eu já falei, ele está fazendo uma meia-culpa, ele está fazendo uma autocensura. Por quê? Porque ele logo se diz desencarnado. Né? Essa comunicação foi em Bordeaux, 19 de abril de 1862. Então, ele diz o seguinte, ó: presentemente sou menos infeliz. Então ele diz o seguinte: agora, no presente, a maneira como eu sou menos infeliz. Ele está dizendo que ele já foi mais infeliz, visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Então aqui ele está dizendo que morreu. Por que ele se sente menos infeliz? Porque, muito embora todos os problemas que ele trouxe para si, somente o fato de ter se desprendido do corpo, ele já relata isso como um alívio. Estar no mundo espiritual, e veja que ele está sendo classificado como um espírito sofredor, mas o fato dele ter retornado ao mundo espiritual já trouxe a ele um certo alívio. E por quê? Provavelmente pela diminuição da carga das exigências que o mundo material nos faz. É meio cansativo estar encarnado querendo atender às exigências da matéria. É um tanto quanto cansativo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. Então aqui ele já diz que está morto. Ó, estou livre, enfim, mas ainda não expiei e preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar os sofrimentos. Então note bem, que ele está dizendo que ele está em sofrimento, ele está sofrendo, muito embora ele desencarnou, o desencarne já trouxe a ele um certo alento, mas ele está dizendo que ele precisa expiar. Né? Expiar é o quê? Fazendo um conceito aqui muito rápido. Né? Nós não temos tempo agora para construir o conceito de expiação, mas esse conceito já foi construído. Lembre-se que nós estamos aqui no Céu e Inferno, que é o quarto livro aqui da sequência do chamado Pentateuco Espírita. Mas expiar é o quê? Consertar, é reparar, é refazer, ou então retornar para fazer aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Então ele está dizendo que precisa expiar, né, para que o sofrimento dele não se prolongue. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Então ele está dizendo que ele está arrependido, sinceramente arrependido. Não é aquele arrependido que você está, mas você não quer mudar. Você fala assim, não, eu me arrependi, não, mas ainda não tenho condições. Então isso ainda não é um arrependimento completo. Claro que reconhecer o erro sempre é algo que vai nos trazer um certo alívio. Aliás, nós só começamos a resolver um problema se nós admitirmos que temos um problema. Se nós não admitirmos o problema, a gente nem começou ainda a resolver o problema. Então, o arrependimento é um reconhecimento de que tem um problema e que esse problema foi causado por mim, errei, preciso consertar. Note bem aqui o caráter do pensamento espírita. Como eu falei na primeira parte, existe toda uma teoria, né, sobre céu, sobre inferno, mas note bem que aqui não se trata de um castigo, usando essa palavra da maneira tradicional. Não se trata aqui de que eu errei e agora eu serei castigado por uma terceira pessoa e o castigo é ir para o inferno, digamos assim. Né? O que é o inferno? Na tradição judaico-cristã, é você ir para um lugar onde existe um fogo que queima, mas não consome. Ou seja, você fica lá queimando, você fica em sofrimento, um sofrimento absurdo, e você não morre. Né? Porque ele está sofrendo, está doendo muito, aí você morre. Não morre, porque o espírito não morre. Então o espírito que não morre vai ficar num lugar onde ele vai sofrer para o resto da eternidade. Né? Note que aqui, e por quê? Porque ele errou.
Ele merece ser castigado. Então, o fato dele estar lá, e nós pensarmos nesse sofrimento como uma coisa excessiva, nós não estamos querendo absorvê-lo, dizer assim, não, ele errou, mas deixa para lá. Não, o que está se discutindo, o que se critica é o tempo. O cara vai ficar eternamente, não existe um meio termo. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. E o fato desse castigo ser imposto por alguém de fora. Então, note bem que aqui ele está dizendo que Deus, espera que Deus tenha em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão. Mas note bem, ele falou a graça do seu perdão, mas ele já disse que ele precisa expiar. Então, vamos definir aqui logo o que o Espiritismo quer dizer quando o Espiritismo também adota a palavra castigo. O castigo é exatamente essa autoculpa que ele está fazendo aqui. Ó, eu errei, eu sei a gravidade do meu erro e eu preciso consertá-lo. Então, esse castigo vamos entender como expiação, como a necessidade que eu tenho de recolocar as coisas nos seus determinados lugares. Então, sou eu que estou me impondo esse castigo. Porque a minha consciência, né, o julgamento é de mim para com mim mesmo. Eu chego à conclusão que eu errei e que eu preciso reparar. E essa reparação não vai ser algo agradável. Eu vou ter que ir lá e consertar. Eu gosto muito de pensar em Paulo de Tarso. Paulo tinha tudo para ter cumprido a sua missão, porque Jesus disse, esse foi o vaso escolhido para levar a minha mensagem. Ou seja, Paulo ele já era um cara que veio da espiritualidade com a missão de difundir o cristianismo. Mas o que Paulo fez? Se tornou um judeu radical, perseguiu pessoas inocentes, por uma crença radical, matou Estevão dilapidado, né, apedrejado, fez Abigail, que era sua noiva, a pessoa que ele tanto amava, sofrer. Em determinado momento ele se viu sozinho, sem ninguém, sem amigos, até porque quando ele se converte ao cristianismo, ele teve um problema muito sério, que os amigos dele, que eram judeus, não quiseram mais saber dele, ele se tornou inimigo dos judeus, e os cristãos não confiavam nele, então Paulo estava sozinho. E aí Paulo teve que expiar, que reconstruir, que reparar todo o mal que ele causou através do sofrimento. E não só reparar o mal que ele causou, bem como cumprir a missão original, que era difundir o espiritismo para todas as gentes. Pois é, Paulo podia ter feito isso casado com Abigail, ao lado de Estevão, que iria lhe dar, né, o maior apoio, iria ajudá-lo muito, provavelmente ia ser o seu braço direito, com o apoio do movimento cristão daquela época, não eram nem cristãos, eram os homens do caminho, e ele não quis. Ele não quis. Depois ele se arrepende e começa a expiar e a reparar. Ele se arrepende. Ele percebe os seus erros. Né? Se nós lermos lá a obra Paulo e Estevão do Emmanuel, nós vamos ver, né, como o Emmanuel descreve isso tão bem, né, todo o sofrimento do Paulo. Então o nosso amigo aqui está num processo muito parecido. Né? Pedi ainda por mim, né, ele fala a nós, né, ali esse espírito está se comunicando numa reunião mediúnica, ele está dizendo, pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. Homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Olha só, eu vivi só para mim. Né? Quantos... Vocês devem conhecer também, né? Eu conheço muita gente, amigos, inclusive amigos queridos, e que você vê que a pessoa ela vive só para si realmente, né? Para si e para os seus. É um comportamento egoísta. Né? O que é o egoísmo? Egoísmo é primeiro eu, depois aos meus e aos outros nada. Tenho amigos muito queridos que já conheço há muito tempo e não vejo a pessoa se interessar por nada de questão de espiritualidade, nada.
são pessoas bem-sucedidas até, mas que têm os sentidos e as percepções completamente desligadas para o mundo espiritual. É isso que ele fala aqui. Ele foi dessa maneira. Né? Nunca fez um movimento para ajudar alguém, nem que seja por barganha, nem que seja, como René Descartes, um outro filósofo da modernidade, dizia, ou melhor, Blaise Pascal. Pascal dizia que nós fazemos muitas vezes por medo. Porque vai que, né? Vai que né. Então, vai que Deus existe, vai que esse negócio de inferno, de céu, vai que isso existe. Então, é melhor, eu não acredito, não. Mas vou fazer aqui por via das dúvidas. Já é um avanço. Mas muitas pessoas nem assim, nem por isso fazem. Então, o que ele diz, né? Sofro. Conceda-vos, Deus, a graça de enviardes os espinhos que ora me laceram. Prossegui na senda larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele teve... Notem que o título é Exprobações de um Boêmio, né, gente? O que é um boêmio? Um boêmio é um cara que vive em festas, né, que vive uma vida mansa, uma vida fácil, que não é muito chegado a trabalho. Então, ele mesmo abusei dos favores, ou seja, ele teve condições, teve uma vida material boa, mas ele mesmo admite que ele abusou. Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. Por exemplo, se você tem inteligência e você não usa para uma coisa útil, de que isso te adianta? Você acaba se assemelhando ao animal. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, habituando-se a visar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gozos materiais. Então, notem que ele está falando da questão dos bens materiais que nós temos. Qual o objetivo disso? Notem que nós já falamos que a vida na Terra é um breve momento. Diante do espírito imortal, 100 anos que a gente vive aqui na Terra é um piscar de olhos diante da eternidade. Então, existe um objetivo. Eu estou ali naquela posição para que eu, de alguma maneira, conquiste algo para mim enquanto espírito imortal. A sua alimentação deve ser por exclusivo fim da vitalidade, alimentação. Né? Aquilo que a gente come, às vezes, né, tem... Né, cá para nós. Eu, por exemplo, adoro café. E tem um café que eu não estou me recordando aqui o nome, que é um café que ele é feito, depois vocês dão uma pesquisada aí, eu não estou lembrando aqui não sei se é Le Coq Noir, é um café, acho que ele é fabricado na França, mas ele é resultado das fezes de um bichinho. Aqui no Brasil tem até um semelhante, mais barato, que é das fezes de um pássaro. Mas não é assim, as fezes de um animalzinho qualquer. Um animal, acho que é um roedor, e que ele come uma fruta em determinada época do ano. Essa fruta passa por um processo digestivo, então é só um períodozinho do ano, e essa fruta que passa por esse processo digestivo, ele expele através das fezes, e aquilo ali é feito o café. É um negócio assim absurdamente caro, caríssimo. Né? E aí muito embora o jeito de fazer seja esquisito, né? Às vezes meio nojento a gente imaginar isso, mas eu estava pensando que eu adoro café. Eu falei assim, será que se eu tivesse dinheiro... Eu já ouvi falar assim, gente, que é coisa assim de R$100 uma xícarazinha, os lugares que oferecem, né? Uma xícarazinha pequena, uma coisa absurda de cara. E eu fico pensando, será que se eu tivesse esse dinheiro para pagar R$100 numa xícara de café, será que eu pagaria? E sem falar dos abusos, né, que nós cometemos com a nossa alimentação. Então veja só que ele está fazendo essa autocensura, né, que ele usou mal os bens que tinha, que ele se alimentou mal. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades de sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer aos mais são racionais. Vou ler de novo, ficou esquisito. Mesmo os mais naturais, né,
mesmo aqueles gostos mais naturais, devem obedecer ao mais são raciocínio. O que ele está querendo dizer aqui? É que mesmo aquilo que nos parece natural deve passar pelo cunho da razão, do raciocínio, para ver se realmente a gente está achando natural, mas que não é. Né? As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne e assim não lhe deis abrigo. As paixões humanas se enroscam na carne e assim não lhe deis abrigo. E aí eu queria aqui, nesse trecho aqui, que ele falou o quê? Que ele faz esse lamento da maneira como ele viveu, abusando das questões materiais, as questões alimentares, as paixões. Esse trecho vai ser comentado pelo Guia do Médium, né? Depois tem um comentário. Então você tem essa comunicação e depois um espírito vem e comenta. E esse espírito é o Guia do Médium que recebeu a mensagem. E ele vai chamar a atenção também da sensualidade, da vida sensual que esse nosso amigo aqui viveu. Mas aí algo também que eu acho que é importante a gente fazer aqui um comentário, é exatamente essa questão que eu comecei falando atrás e não concluí, de que eu tinha essa dificuldade de entender. Kardec falava que a gente precisa se desmaterializar. Mas quando a gente morre, a gente não abandonou a matéria? Morri, abandonei tudo. Não quero mais saber do mundo espiritual, agora eu sou espírito, estou livre. Não, isso depende do grau evolutivo de cada um de nós. Na questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é a alma. Kardec sempre buscando definir conceitos antes de nós começarmos a discutir, para a gente não ter um papo de maluco, né? Você vai falar de manga, um está falando de manga de camisa, outro está falando de manga fruta. Então, Kardec procura sempre definir, conceituar, para nós podermos não ter esse papo esquisito. Então, o que é a alma? Ele pergunta. E os espíritos dizem que a alma é o espírito encarnado. E muita gente acha que alma e espírito é a mesma coisa, e não é. Note bem, amigos, para nós que conhecemos Kardec, Kardec era um cara, né, eficaz. Kardec tinha uma capacidade de explicar, né, de nos fazer entender muito grande. Você acha que se alma e espírito fosse a mesma coisa, Kardec teria gasto esse espaço aí para... Então, note bem, a alma é o espírito encarnado. Portanto, a alma é o espírito em interação com o corpo. O espírito interagindo com o corpo. Logo, se o espírito está interagindo com o corpo, é o espírito interagindo com o mundo material. Ok? Então, isso é muito importante. Alma e espírito não são a mesma. O espírito é quando a gente desencarna e aí a gente deixa de interagir com o mundo físico. Notem bem esse conceito. Quando nós desencarnamos, nós deixamos de interagir com o mundo físico. Isso é um problema para espíritos inferiores. Ah, como assim? Mas ele não continua ligado, não tem a questão das obsessões, né, da influência? Sim, mas note bem. Até porque muitas vezes a obsessão é fruto, ela é consequência da falta de interação do espírito obsessor. Quando o espírito está encarnado, portanto, quando ele é alma, ele está interagindo com o mundo físico. Então, se ele gosta de beber, ele bebe, ele consegue beber. Fumar, ele vai se apegando a isso, a sensualidade, a sexolatria, a comidas exóticas, a comidas excessivas. Né? Note que ele fala aqui que nós deveríamos comer apenas para nutrir o corpo físico. É comer para ir além da nutrição, é comer para ter um prazer material. Por que ele fala isso? Porque nós não vamos ter como fazer isso quando nós morrermos. Quando nós desencarnarmos, nós não seremos mais alma. Nós não teremos mais interação com a matéria. Note bem, se um espírito ele é alcoólatra, ele é dependente químico, e aí, obviamente, quando é dependente químico é porque já é dependente psicológico do álcool,
ele bebe tranquilamente. Mas quando ele desencarna, ele não consegue mais beber. Ele não tem acesso mais ao álcool. Ele não consegue pegar um copo e beber. Não tem álcool no mundo espiritual. Se vocês olharem lá no início do Livro dos Médiuns, naquela parte lá, Laboratório do Mundo Invisível, Kardec fala de um espírito que plasmou, né, que criou uma caixa de rapé com o fluido vital do médium. E aí Kardec pergunta assim, se aquele espírito quisesse sorver o rapé, né? Rapé é aquele pozinho que a gente cheira. Eu já tive a oportunidade de experimentar rapé, o meu avô usava, isso era um hábito, né, até da sociedade, é horroroso, é ruim demais, né? Você fica espirrando quem não tem costume, né? Então ele pergunta, se o espírito quisesse, olha só, note bem, o espírito conseguiu reproduzir o rapé como? Usando o fluido vital do médium, né? Não é tão simples assim, mas depois vocês vejam lá no Livro dos Médiuns. Ele consegue sentir o efeito do rapé? Kardec perguntou, os espíritos disseram não. E se o encarnado pegasse aquele rapé que o espírito plasmou, conseguiria? O encarnado conseguiria. Por quê? Porque para eu interagir com o mundo físico, eu preciso do corpo. Se eu quiser comer, eu preciso do corpo. Beber, eu preciso do corpo. Praticar o sexo, eu preciso do corpo. Tem uns livros aí, modernos, aqui não vai nenhuma crítica, aqui vai reflexão, que relatam sexualidade, sexo, né? A prática sexual no mundo espiritual, inclusive nascendo bebês, né? Isso está em completo desacordo com Kardec. Estou dizendo que está certo ou está errado, eu não quero entrar nessa... Não quero botar a mão nesse vespeiro, eu só estou dizendo que não se alinha com Kardec. Então, se você é kardecista, você precisa fazer essa comparação. Mas note bem, o espírito, ele não consegue. Aí, note bem, veja bem, porque é o problema aqui do nosso amigo. É o problema do nosso amigo. Se você gosta de beber, como é que você vai fazer para beber? Olha só o problema que te causou o desencarne. Você é viciado em álcool. Você não tem mais o corpo, mas você guarda psicologicamente, mentalmente, essa vontade. Você quer a sensação do álcool. Aquela sensação que o álcool te causou, né? Aquela sensação... vocês já devem ter feito como eu faço. Às vezes eu como sem fome, às vezes não, muitas vezes. Eu quero comer, estou com vontade de comer. Vamos lá. Vamos. Mas não estou com fome. É isso que ele relata aqui. Vou comer por quê? Porque aquela comida ali, ela me dá um prazer, o gosto, o sabor. E aí a gente poderia analisar questões psicológicas. Tá entendendo? Só que quando eu desencarno, eu vou continuar buscando, querendo, sentindo falta dessa sensação que a comida me trazia, dessa sensação que a bebida me trazia, dessa sensação que o sexo me trazia, só que eu não tenho mais como atender a essa sensação. Então veja bem, qual é o meio que o espírito pode fazer? Aí entra a obsessão, que não é o caso do nosso amigo. Ele vai se ligar ao encarnado através de processos obsessivos, né, e mediúnicos, para quando aquele encarnado que ele está ali acoplado, né, e aí obviamente ele vai influenciar o encarnado para fazer o que ele quer, se é para fumar, se é para beber, se é para usar drogas, se é para o sexo. Então quando o encarnado for lá e fizer o uso, vamos dizer que seja drogas, o espírito obsessor que está acoplado ali, ele junto com o encarnado, ele tem a mesma sensação. Então vejam só que o espírito desencarnado, ele não come, ele não bebe, ele não usa drogas, ele não faz o sexo, mas ele busca a sensação. Alguém precisa beber para ele acoplar e sentir a mesma sensação que quem está bebendo tem, ele acopla ali e sorve junto essa sensação. Isso é um processo obsessivo, né, parasitário, como, por exemplo, a professora Anete Guimarães, deixa eu desligar aqui, gente, como a professora Anete Guimarães muito bem coloca em uma de suas palestras, né, o processo obsessivo ele é um processo de um parasita ali, se utilizando de alguma coisa que ele não pode mais se utilizar. Então, note bem, gente, o sofrimento. Quando nós alimentamos certos hábitos enquanto espíritos encarnados, e é isso que ele vem aqui para nos chamar a atenção. Isso aqui é um testemunho, é um alerta. Olha só,
eu fiz isso, e olha como eu estou agora. Olha o que aconteceu comigo. Por quê? Porque a morte não muda ninguém. A morte não altera quem nós somos. Nós permanecemos a ser os mesmos. Justamente o mecanismo que Deus nos proporciona para evoluir, para crescer, é a encarnação, a reencarnação. É estar em contato com a matéria para quê? Para vencer as nossas dificuldades. É como se fosse realmente uma escola, onde eu venho para colocar em prática, para tentar colocar em prática e ser de verdade aquilo que eu sou. Então, note bem que em questões morais, espirituais, não importa você dizer se está encarnado ou está desencarnado. Muitas vezes pouco importa, né? Porque não se trata de você tornar-se um imortal porque você morreu. Então eu morri e agora eu sou um imortal. Você pode ser que de fato seja um imortal, porque o espírito ele é eterno no sentido de infinito, né? Eterno só Deus, mas no sentido de infinito, o espírito, até onde nós sabemos, não tem fim. Ok, mas você vive como se encarnado estivesse. Platão e Sócrates chamam atenção para isso. Kardec usa o pensamento de Sócrates e Platão, até porque eles foram espíritos da Pleiade da codificação, e Platão, Sócrates vão dizer, né? O verdadeiro filósofo já morreu. Porque o que é o filósofo? O filósofo é aquele que, em vida, reflete sobre aquilo, as melhores decisões para a própria vida. E essa reflexão no pensamento de Platão, ela envolve justamente nós não sermos escravos dos apelos da matéria. Nós não vivermos para comer, para beber, não vivermos para isso. Nós não sermos escravos da matéria. E para Platão, o objetivo de encarnar era justamente para nós nos libertarmos do jugo da matéria. Por isso que ele vai dizer que quando você é filósofo, e aí ele coloca o filósofo nessa condição da pessoa que reflete, que analisa, que toma as melhores condições e que, portanto, não é escravo dos apetites materiais, se ele já em vida já conseguiu ter esse autocontrole, se a alma já é soberana ao corpo, entre aspas, como dizia Platão, ele já morreu. Porque o objetivo da vida é obter esse crescimento, esse autocontrole, essa evolução. Então, mesmo encarnado, mesmo vivo, ele já está morto. Por quê? Porque ele já se encontra numa condição de imortal. Na verdade, como diz o Haroldo Dutra Dias, ele trouxe a imortalidade para a vida. Então, para nós concluirmos nessa questão da imortalidade, trazer a imortalidade para a vida, vivermos como imortal, e agradecendo ao testemunho do nosso amigo aqui, que vem nos dar essa contribuição muito comovente, muito tocante, muito corajosa, acima de tudo. Existe uma frase do Emmanuel que ele fala assim: vida, uma experiência digna da imortalidade. Então, pensemos no seguinte, reflitemos no seguinte: na minha vida existem coisas. Quantas coisas na minha vida eu poderia dizer que isso não preciso mais mexer? Não, isso está irretocável. Isso, se eu mexer, estraga. Ficou bem feito. Eu não tenho mais nada o que fazer. Ou seja, isso que eu fiz, seja lá o que for, seja na minha função de pai, de mãe na vida, seja no meu trabalho, qualquer coisa, alguma, se eu sou ligado à arte, alguma coisa que eu já fiz, e eu puder dizer assim, não, eu não tenho mais o que mexer. Se mexer, estraga. Ou seja, eu imortalizei isso. Isso agora é infinito. É isso que o Emmanuel quer dizer. Quando a nossa vida toda, tudo que nós fizermos na nossa vida, completamente, olhar para a minha vida e falar assim, não preciso mais consertar nada, não preciso mais mexer em nada, aí eu terei me tornado um imortal. Mesmo encarnado. Porque aí eu terei trazido, né, a imortalidade para a vida.
Daí a frase do Emmanuel: vida, uma experiência digna da imortalidade. Ou seja, a minha vida, ela tem a dignidade de um imortal. Não preciso mais consertar nada. Cheguei àquela perfeição relativa que Jesus nos convocou a buscar. Então, elevando o pensamento a ele, a humanidade, a sociedade nacional e internacional, clamando por ele, porque nós estamos precisando muito. Vinde a mim, como dizia ele, vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis aflitos e sobrecarregados, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, suave ao meu jugo, leve ao meu fardo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Muita paz, meus amigos, muito juízo para todos nós, muita reflexão, e que possamos sermos nós aqueles que abrem os diálogos, os canais de diálogos e de comunicação, porque nós estamos precisando dialogar. Graças a Deus. Muito obrigado, Marco. Mais uma bela palestra, as reflexões que a história do nosso boêmio, né, que pode ser representando muitos de nós, né, nos faz refletir sobre como estamos levando a nossa vida. Queremos agradecer também aos companheiros aí que participaram. Muito obrigado a todos vocês. Sempre lembrando que no final de semana a palestra vai estar disponível lá no YouTube. A gente coloca aí na página do Facebook e divulga também no Zap da casa, para, se você quiser rever ou passar para algum parente, familiar, amigo que não tenha Facebook, essa vai ser a oportunidade. Bem, então vamos pedir para o nosso companheiro fazer a nossa prece de encerramento, por gentileza. Então vamos orar. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, na certeza que Tu sois a causa primária, a inteligência suprema de todas as coisas, que Tu sois a suprema sabedoria e que estás no controle de tudo, e que daí, por nós ainda sermos muito imperfeitos, ainda termos uma relativa imperfeição ou perfeição, e por não compreendermos a inteligência suprema, às vezes nos desesperamos um pouco, ficamos nos perguntando onde é que vamos parar, com tantas complicações, em pleno 2021, como a humanidade ainda passa por tanto sofrimento, obviamente porque não conseguimos olhar o todo como Tu, meu Pai, olhas. E refletindo exatamente nessa posição de cada um de nós, ainda imperfeitos, podemos, pelo menos, ter a certeza de que precisamos fazer a nossa parte, de que a sociedade vai se locupletar de dias melhores à medida que cada um de nós for contribuindo com o auxílio em prol da paz. Lembrando do nosso querido irmão Gandhi, que dizia que não há um caminho para a paz é o caminho. Lembrando ainda o Mestre Jesus, que dizia que aqueles que promovem a paz serão reconhecidos como filhos de Deus, que possamos nos imbuir, nos motivar dessa missão de cada um de nós, de todos nós, de promovermos a paz e de começarmos fazendo com que a paz se inicie em mim. Que agressividade, que violência, que acusações, que radicalismo se encerre em mim. Em mim que comece a paz. Que assim seja, graças a Deus. Ok, graças a Deus. Muito obrigado aos companheiros, obrigado, Marcos. Bom final de semana a todos, boa noite. Tchau, valeu.